o emocional envolve a gente. Por exemplo, a gente tem uma regra no hospital muito nítida, assim, no plantão. Perdeu o paciente, no nosso andar, por exemplo, perdeu o paciente faleceu, deu parada, afasta, desfibrilou, não voltou, morreu, desmarca todas as outras cirurgias, porque a gente não vai estar bem psicologicamente para operar. Caramba. Só opera as emergenciais. O que está marcado, agendado, que dá para guardar, cancela, vai no outro plantão. É um luto, não né? tem isso, é um luto. Isso é regra de qualquer hospital, assim. Quando você Não tem, sabia disso. quando você tem, pode Legal. até ter hospital que não pratica isso, mas é o mais certo. Olá, bem-vindos à terceira temporada. Mais uma vez, uma nova rota do Podbext, que é o seu podcast de empreendedorismo, a sua escola de negócios. Eu sou Thaís Zacarelli. Victor Bertelli. E nós te levamos aí por essa jornada, por essa viagem do mundo dos negócios, sempre trazendo um convidado, um especialista com muito sucesso na área dele, de determinado segmento, para nós esmiuçarmos, entendermos, conhecermos a área de negócio e a área atuante desse profissional. Não vou me estender, mas a gente vai reiterar o que falamos no último episódio da segunda temporada, que tenho agora um reforço Prazer, pessoal. de peso. O Vitor, que é o nosso CEO da Bext Consultoria, que dá o nome, que dá aí o propósito do nosso podcast. Uau. E ele vem me ajudar a fazer perguntas assim mais direcionadas, mais assertivas, mais recheadas de conteúdo para te fazer crescer e guinar o seu negócio. Então eu vou ali trazer para vocês curiosidades, história de vida, inspirações, sempre do nosso convidado, da nossa pessoa-chave especial. E o Vitor vai conseguir pegar insights de negócios para fazer com que essas vivências do nosso convidado Sejam aplicadas para vocês. Também sejam escola para vocês. Então, sem muito mistério, o que você acha? Já tá na hora de falar quem que a gente trouxe hoje? Com certeza. Pode apresentar. Quero apresentar para vocês hoje Dr. Lopes, aqui conosco. Doutor, pessoal, muito prazer estar aqui. Se apresenta aí pro pessoal. E já parabenizar também a estrutura muito bacana de vocês aqui. Que bom, gostou do nosso estúdio? Pra quem gosta de tecnologia, isso aqui é um parque de diversão, audiovisual bem bacana e tô muito feliz de estar aqui, bom demais. Que bom, obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Como eu disse no resumo na nossa abertura, é mais ou menos isso, o nosso podcast é um bate-papo para conhecer o seu CPF e o seu CNPJ. Conhecer você como pessoa física, a sua história, o que te fez chegar até aqui, que não foi o acaso, foi ali a construção de pedrinha por pedrinha, e com as suas vivências, com as suas experiências, inspirar e trazer lições para quem está começando ou quem já está no mundo dos negócios e não consegue fazer o faturamento subir. Então, a gente vai, com a tua história, direcionar e instruir os nossos espectadores. Fica aí, já dá um joinha. Se tiver alguma coisa que eu não perguntei e você ficou com dúvida sobre a carreira, aí já te falo no começo, sobre a carreira, sobre toda a sabedoria do Dr. Lopes, deixa no comentário, que os nossos convidados sempre participam e vão ali nos comentários desse vídeo no nosso canal responder para você, te seguir de volta. Coloca seu @ aqui que a gente vai te seguir de volta também. Então, vamos começar do começo, né, Vitor? Início, bora. Sempre do início, que eu conto a historinha dos nossos convidados, porque muito do que aconteceu lá atrás bonito, hein? é o logo do Dr. Lopes, da sua clínica. Alimentou meu ego agora. Tá vendo? Maravilha. Deixa bastante aqui, viu, produção? Deixa aqui, ó, que ele vai ficar motivado. Já chega motivado. O Como doutor tá gravando aqui também, tá fazendo uma live Isso aí, aqui. pessoal, a gente tá ao vivo também, né? Então é bacana a gente fazer essa ponte ali do público de vocês, o nosso e do público só, Com maravilhoso, certeza. bom pra todo mundo. Com certeza, já é aí um as das redes sociais. Isso aí. E aí, pra você chegar até aqui, como é que foi, né? Que chegou, como que foi? Desde a tua infância, você tem alguém na família que já é dessa área médica? Você é cirurgião dentista com 2 especializações muito específicas que não são da sabedoria da massa, assim. São específicas que às vezes a gente nem sabe o que é ou só vai descobrir o que é quando a gente precisa, que é o bucomaxilar e o estético, o harmonizador facial, né? O doutor da harmonização facial. Explica um pouquinho pra gente, né? O que é isso e aí, emendando nessa sua resposta, Dr. Lopes, lá atrás, na sua infância, você teve vivência com dentista, com cirurgião te plástico? motivou, né? Assim, basicamente, eu tenho um cirurgião dentista na família, tá? Na verdade, a gente tem 2 e depois a minha prima também foi. Então, porém, eles seguiram a parte mais normal ali do cirurgião dentista.
que como você Clínico. falou, é mais da massa mesmo, né? Uhum. Parte mais clínica. Porém, eu sempre tive um caminho ali, eu sabia o que eu queria assim na área. Mas antes de saber o que eu queria na área, basicamente eu sempre quis escolher algo que eu fosse servir as pessoas de uma forma mais prática, mais tangível ali. Então, na verdade, eu falei, eu quero servir de algum jeito. Então, vamos lá. Aí pensei em gastronomia, servir essa parte, essa experiência, né? Pro nosso cliente, mas eu falei, é uma coisa que eu faço mais no meu lazer, talvez como profissão todo dia eu não vá gostar tanto. Excluí gastronomia. Depois falei, tem direito também, acho que o mundo precisa e é uma questão de justiça ali, então isso bateu forte também. Mas falei, talvez justiça no Brasil talvez eu não goste tanto, eu fique frustrado, porque ali eu chego para um juiz, provo que estou certo e depois ele dá uma cartada ali, perco todo o meu argumento e falei, também não vai dar certo. Eu falei, preciso fazer algo que eu sirva as pessoas, que eu faça a diferença de alguma forma, que eu tenha algum propósito mais forte, que não seja algo tão comum. Aí, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha um acidente muito forte nas mãos e fiz muitos anos de fisioterapia para voltar aos movimentos das mãos. Sua mão ficou paralisada? Ficou paralisadíssima. A mão esquerda? Foram reconstruções, cirurgias reconstrutivas da mão. Algo caiu na tua mão? Esquerda e direita. Foi um acidente numa porta de vidro. Então, bateu na porta. Bateu na porta. Então, eu fui na porta, vazou. Quando eu voltei, cortou. E quando eu levantei, cortou mais ainda. Então, na verdade, os dedos dilacerou tudo. Osso, tendão, musculatura, inervação. Então, na verdade, isso tirou meus movimentos das mãos. Aí, quando eu fui ter que escolher o curso, eu juntei isso de ter algo que tem propósito com um sinal divino, talvez. Ali eu comecei a pensar, falei, meu Deus, se Deus me deixou com as mãos, se a gente recuperou as mãos depois de tantas cirurgias reconstrutivas, algo farei foram com as 5 minhas cirurgias. Algo eu preciso fazer. Não é possível. 5 cirurgias? 5 cirurgias. Caramba. Não é possível que foi de graça isso que Deus me deu, eu não vou dar de volta para Deus isso. Não é nem uma questão de fé, depende de cada um, mas é uma questão lógica, de propósito. Falei, o universo me deu isso, ou Deus com D maiúsculo, Deus com D maiúsculo, alguém me deu isso. O Criador. Vamos usar. Eu falei, vou fazer algo diferente, vou usar as mãos. Aí entrei em odontologia, gostava bastante, mas logo no começo do curso sempre soube que eu queria um pouquinho mais. Eu tô percebendo que tem uma história da Marvel bem semelhante. Tem, o Doutor Estranho, né, da Doutor Marvel. Estranho. Muito parecido quando eu fui ver o filme na época, sei lá de quando o primeiro. Acho que é 16. Ele é bem mais recente do que do seu acidente. E foi muito semelhante os acidentes. Então ele trabalhava com as mãos, fazia cirurgia, eu também, e aí foi caramba, total. E na época eu já era meio que formado ali, então falei, nossa, sou eu ali. Legal, quando você assistiu, né? Então as mãos, na verdade, me deu esse sinal. E hoje eu uso as mãos, aí são mais de 6 mil cirurgias, tanto na parte de traumatologia, que é bucomaxilo, então a gente opera muito balística, arma branca, queda da própria altura, fratura mandibular, fratura de órbita, frontal. Então são cirurgias reconstrutivas de acidentes. E as ortognáticas? Também. Ortognática é uma cirurgia mais específica. Mas é o bucomaxilo. Já fiz algumas, somos nós, bucomaxilos fazemos, já fiz algumas, porém não gosto tanto. Eu gosto mais da parte de trauma mesmo, acidente. Eu gosto da aventura da coisa. Salvar vidas mesmo. Literalmente isso. Então, eu fui para essa área, a parte de traumatologia e também a parte de harmonização. Isso então, é uma das suas pós, bucomaxiller, e a outra é a harmonização, isso. Que é como se fosse a parte do embelezamento do dentista, isso, né? A gente trabalha, eu costumo dizer que na parte de buco a gente faz a funilaria da coisa. Que legal. A gente deixa toda a ossatura no local ali, tecido mole, circulação, deixa o paciente vivendo com o que ele precisa. Com a função de mastigação, de respiração. Você falou perfeito, porque na verdade a face, todas as nossas funções mais cotidianas estão na face. Audição, mais vitais. Visão, falar. Os vitais, né? Porque comer, respirar. Totalmente. Se eu opero um joelho, se não ficar bonito, tudo bem, ninguém tudo percebe. Bem. Agora no rosto é outros 500. Verdade. Então a gente faz a parte de trauma isso essa semana, de uma amiga maquiadora, dizendo, o pessoal gasta R$500 num sapato e não quer gastar 200 na maquiagem. O sapato ninguém vai ver. Ninguém vai ver. A maquiagem tá no rosto, tem tudo a ver com o que o doutor falou. Então a gente trabalha os dois mundos ali, a parte de traumatologia emergencial e a parte de harmonização. Certo. Se alguém quiser melhorar algo. Então, às vezes o paciente faz cirurgia de trauma comigo, se quiser melhorar ainda mais... Como que você atende isso, doutor? Eu acabei de pensar a mesma coisa. Trauma você fica num pronto-socorro? Porque trauma não é o doutor que fica no pronto-socorro? É isso mesmo. Traumatologia, toda terça-feira a gente faz plantão de 24 horas. É plantão, não é agendado, né? Não é agendado. Acidente a gente não sabe quando vem. Por isso que eu imaginei. É um doutor de... Então, terça-feira a gente tá lá. Quarta e sábado, as cirurgias estéticas, lipoaspiração, rino, orelha de abano, tem bastante bochecha também, bichectomia. De sábado e domingo, a blefaroplastia também é a sua área que faz. Para pálpebra, tanto bolsa de pálpebra superior quanto de olheira inferior. E domingo, às vezes, a gente dá curso. Então, assim, a gente tenta fazer as cirurgias de traumatologia, as estéticas, e também, de quebra, eu gosto de
passar para frente, acho que tem esse propósito. Por isso os cursos, né? Por isso os cursos. E dá um prestígio, né? Você dá curso, você falar, você ser o embaixador de algo que nem vocês aqui. É um prestígio, vocês terem um espaço, trazer convidado. Esse é o nosso maior objetivo, criar essas conexões e deixar um legado, deixar uma lição. Se a gente conseguir semear um pouquinho, uma informação em cada um, já é de um tesouro precioso. A mesma coisa dos seus cursos. Estamos nesse mundo para compartilhar. Exato. Nós, por nós mesmos, a gente não se basta. A gente tem que dividir com o outro. É isso. O ser humano foi feito para isso. Senão teria um habitante no mundo. Mas não, aí seria muito fácil. Tudo que a gente aprendeu, compartilhando e evoluindo. Aprendendo e ensinando. Antropologicamente, a gente só evolui porque a gente está em constante vivência. Então, às vezes, fala uma coisa aqui que vai me ensinar, eu te falo uma que ensina, Exato. E assim a gente evolui. Isso. Você sai daqui com o coração cheio, cabeça, cérebro malhado e treinado. Exato. E feliz. Esse é o objetivo. Por isso que estou muito feliz de estar aqui também. É o objetivo do nosso podcast, trazer os nossos convidados para transbordarem para nós e, consequentemente, para os nossos convidados, porque nós somos os principais favorecidos aqui, Com porque certeza. a gente é uma aula. Vamos ser sinceros, hoje em dia acho que o público de podcast, público mobile, celular ali, é muito maior do que de TV. E tem mais qualidade. Então, vocês prestam um serviço muito melhor. Desculpa aí os meios de comunicação tradicionais. Tradição é legal, tem que ser mantida, mas as coisas evoluem. Acho que isso aqui é evolução. Eu acho que o pessoal está trocando o tanto de conhecimento que as pessoas hoje adquirem com isso. O pessoal está trocando entretenimento por conhecimento. Há 10 anos atrás, o mercado, a gente estava falando aqui de musculação, nutrição e tudo mais. Há 10 anos atrás não tinha o tanto de conhecimento que tem hoje no mercado. E os podcasts fizeram um ótimo serviço para isso. Caramba. A gente adora, né, amor? A gente adora assistir podcast de treino. Às vezes as mesmas coisas que fala, mas você vai melhorando, você vai se adaptando. Ou seja, o podcast tem esse serviço, faz os assuntos virem à tona. Exato. Eu acho que democratiza assuntos que estavam, às vezes, só em pequenos nichos. Musculação. Saúde nutrição, no geral. Saúde no geral. Eu posso dizer que eu da acredito que nos bucal, últimos 5, 6 anos aí foi os podcasts e Renato Cariani, Muzi, nas mídias, desmistificando e fazendo as coisas. De empreendedorismo, esses grandes ases do mundo dos sabe negócios, o que é legal, Vitor? ensinando. O legal é que Augusto falando de empreendedorismo, tipo, desmistificando as coisas. E o legal é que as profissões começaram a fazer seus próprios podcasts. Ou seja, vamos supor que tem o pessoal lá do treino. Ou da área de harmonização facial. Então vamos supor, eu faço cirurgias de tal coisa. O dia que eu quiser parar também, eu posso falar, nossa, quero fazer algo que me instigue e tal. Pô, a gente monta um podcast também. Claro que no começo vai ser muito difícil, porque eu não vou entender nada, não vou saber falar direito ali. Acho que é um processo árduo para vocês ficarem à vontade. Mas acho super legal, porque as profissões começam a criar seus podcasts. Sim. Cada um na sua área, todo mundo consumindo conteúdo de todo mundo. Eu sim, como eu sou jornalista e quase que do milênio passado, onde eu me formei. Quando eu estudava, enfim, eu vim de uma geração das revistas de especificidades, né? E eu vejo que os podcasts são as revistas eletrônicas que substituíram as revistas. Você queria saber sobre futebol, enfim, você comprava Placar, queria saber do mundo das adolescentes, comprava Capricho, Atrevida. Nós temos hoje em dia podcast de futebol, podcast de rugby, enfim, Champions League, ou as meninas da área de maquiagem, as blogueiras, e elas vieram mesmo nessa evolução do que era a revista física. Sem falar que o formato é muito legal, é um bate-papo. É dinâmico, né? Se você for numa entrevista, talvez um talk show, talvez você fique mais engessadão ali. O podcast é um papo, é como se você estivesse na mesa de bar ali conversando. Exatamente. E somando. Então é muito confortável, assim, é gostoso. E a gente puxando esse gancho do bate-papo, fala um pouquinho mais pra gente. Como que foi a faculdade, quando você tomou essa decisão, fez ali o curso, quando você começou na carreira? Quando eu formei, depois dessa história ali que eu contei pra vocês, quando eu formei, eu meio que já sabia a área que eu queria ir. Então eu entrei na pós de harmonização, 2 anos. Já diretamente? Já diretamente. Não fui para a parte oral bucal de maneira nenhuma. Mas você só fez aqueles estágios obrigatórios. Isso. Durante a faculdade cirurgião dentista. Fiz alguns estágios, trabalhei em clínicas já. Mas logo que eu formei, eu fiz o curso de bichectomia, que foi como eu comecei a carreira com a cirurgia de bichectomia. E ela sou muito grato a essa cirurgia. Puxou para a parte estética. Ela é estética, Aí eu falei, nossa, eu gostei das cirurgias da face. E ela tá bem famosa, essa cirurgia. Tá muito alta, tá famosa e cada vez mais. Aí entrei na especialização. Aí fiz a pós em harmonização.
que são 2 anos. E aí, a partir desse momento, você já começou com a sua clínica. Isso, aí na época eu alugava salas, eu falei, isso é meu perfil interessante. não é para trabalhar para os outros, meu perfil é um pouco mais para frente ali, eu gosto das coisas do jeito que eu gosto. Conta pra gente Entendeu? por que você chegou nessa conclusão. Eu acho que nessa Porque aqui a gente perfil, fala né? em Aonde foi essa empreendedorismo, mudança? De sair de estar trabalhando na clínica das pessoas e entender esse perfil. Pô, Eu preciso quero ser empreender. Eu acho que o empreendedorismo, para empreender, você tem que ter uma certa liderança, um protagonismo ali. Uhum. São tipos de pessoas, são tipos de perfis. Tem muitas pessoas que nascem e têm vocação para serem deliberadas, para seguirem processos, protocolos, coisas metódicas. Tem gente que nasceu mais para criar. Uhum. E tá tudo bem, são 2 tipos de pessoas. Precisamos Tem gente dos que dois. nasceu, mas precisamos dos 2. Então precisamos de pessoas também que criem, que empreendem, que vão lá, que aguentem. E eu nunca gostei de comodismo ou rotina, algo que eu chego, faço meu trabalho, vou para casa e fechou a janela do trabalho. Depois volto, abro a janela. Não. Eu sou o que eu faço. O eu tempo faço o que eu todo. sou o tempo todo. Então, o meu perfil de pessoa, toda a minha vivência, minha formação, é para parte mais de... Eu não ser liderado por ninguém, eu gosto de liderar. Sempre foi assim. Então, falei, vai ser um pouquinho mais difícil, caminho um pouco mais árduo, vou alugar alguns consultórios, vou alugar. Legal. Aí, coisa de 5 meses ali, operando, fazia bichectomia roda, um monte. Coisa de 5 meses operando, montei minha clínica. 5 meses de formado operando, fiz bichectomia de graça, eu queria fazer, pegar as mãos do acidente mãos do fui milagre, pegando, fui usando. Os resultados foram sendo incríveis, a gente começou a ser chamado para ir em programa de TV, fui em podcast. Na época não tinha tanto podcast. Era mais programa... A gente foi em 2 programas de TVs, aí deu uma bombada ali. Aí depois fomos em podcast, então vocês também fazem esse papel, vocês ajudam muito a gente, divulgar. porque expande. Com certeza. E de bichectomia, eu falei, bichectomia, cansei de operar bochechas para remoção da bola de bichar, para deixar o rosto mais contornado. Vamos ver um pouquinho gorduras do outro lugar da face? Aí fomos para lipo de papada. Fiz um monte de lipo, fiz umas 2.000 lipos, falei, vamos para outra. Foi melhor entrar na especialidade logo, que eu já vejo tudo, né? Aí na especialização aprendi todas as cirurgias da face. Nessa parte, com a sua clínica, era aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. A minha clínica eu montei depois de 6 meses operando, né? Super novo. Super novo, assim. Meus colegas procurando emprego, eu já tinha a minha Você já tinha sala, sua clínica. depois eu montei. Então o caminho foi mais árduo, mas na verdade foi mais colhedor, assim. Eu podia colher mais também. Imagino. Fazendo tudo certinho, Deus foi abençoado e deu certo. E aí fomos operando. E hoje são muitos pacientes. E a minha clínica durou 2 anos, eu vendi ela depois de 2 anos, pelo dobro do valor. Isso é importante, tem que saber desapegar também, novos negócios. Dentro da clínica você já tinha outros cirurgiões. Eu alugava elas. Você alugava salas. Como eu alugava, no começo eu era o inquilino, alugava para fazer minhas cirurgias nos centros cirúrgicos. Depois eu montei a minha e alugava para os outros. Que legal. Então eu tinha o faturamento das minhas cirurgias e quando eu não estava lá operando, eu tinha pessoas que alugavam comigo. Alugava pela hora ali. Alugava pela hora, pelo dia. Fazer uma cirurgia. Igual a gente faz no estúdio de podcast. Exatamente. A gente tem que ser apegado a pessoas, a família. Sim. Honrar a sua esposa, a sua família, os seus filhos, mas ser apegado a bem material, eu amava a minha clínica. Amava, era lindo. Eu montei tudo perfeitinho ali. Mas foi, oportunidade de vender pelo dobro. Doutor. E sem falar que hoje em dia operar, alugar o centro cirúrgico tem uma paz também ali. Você vai, opera, depois sai, volta. Não tá é problema limpo, seu, tá tudo ok, eu faço meu trabalho manual, minha arte ali, minhas cirurgias, vou pra casa. Você não tem aquele problema de administrar não tem. manutenção. Sim, exatamente. Não tem encargos de ter funcionários, Outra pagar coisa, salário. nesse país é complicado, né? Muito então, imposto, vigilância sanitária, alvará. Ou seja, hoje eu tenho paz, opero, faço o que amo, com a vocação que eu tenho, e ao mesmo tempo tenho paz de espírito, de não ter essas barreiras burocráticas ali. Como meus pacientes saem felizes. E a sua profissão permite que você faça isso, né? Permite. Ninguém me tira esse conhecimento. Eu só vou parar de trabalhar o dia que eu perder minhas mãos. Aí complica. De novo, acho que o raio não cai no mesmo lugar. Não cai, amém. O que eu ia te perguntar é assim, você viu que para aumentar aí sua lista de mailing, né? Porque você falou, não parava de fazer cirurgia e tal. Qual que foi a melhor vitrine? Foi a indicação boca a boca? Ou você investiu lá para conseguir esses clientes que queriam fazer bichectomia? Logo lá no começo da sua abertura de clínica. Com cirurgias funciona assim. É sempre bacana. Isso eu falo para os meus alunos que vêm fazer os cursos. Os alunos investem um valor ali de 5 a 10 mil para aprender comigo, mas na verdade esse valor volta na mesma semana para eles. O que acontece? Sai de lá, os casos que faz as cirurgias, os antes e depois, eles vão postar nas redes sociais deles. Eu deixo postar e botar o logo deles. Então o que acontece? Você gera ali um fluxo inicial de pacientes, né?
das cirurgias que você fez, depois vai virando uma coisa orgânica. Então você gera o fluxo inicial de interessados, muitas vezes só não tem interessados porque não vê que você faz. Quando você mostra que você faz, tem os interessados. Com certeza. Gera esse fluxo inicial e depois vira-se uma coisa orgânica e se você quiser ainda, você tem... O mundo de hoje está mais facilitado, você tem ferramentas, bota um patrocinado ali. Exato. Então, na verdade, as cirurgias a gente foi postando, foi vindo interessado e foi gerando fluxo. Eu sempre brincava, não fazia mais nada da vida, só fazia isso, então vou fazer muito bem. Tá certo. Então começou a chover, assim, de paciente. Enchia Então, a agenda. Enchia, mas é o que eu digo, gente, não basta ser, tem que aparecer. Às vezes você é a pessoa mais genial do mundo, Mas ninguém sabe. ninguém sabe, então não adianta você O trocar mais conhecido ganha do melhor, né? Total. É, O mais boa. conhecido sempre ganha do melhor. Sabe por quê? Boa. De tanto ser conhecido, de tanto aparecer. E quando eu digo aparecer, no sentido esdrúxulo da palavra, é pra aparecer, Claro. pra ser visto. Ah, você Quem é quer visto é aparecer? lembrado. Que sim, eu quero ser visto. Eu não tô em 1950, eu tô em Exato. 2025. Boa. Eu quero ser visto. Então, de tanto aparecer, uma hora você é. Isso acontece. Aí o jogo inverte. Aí o cara que era bom, mas não aparecia, ele já não é mais tão bom. Porque não tem tanto paciente, não opera tanto, não tem tanto cliente. Eu que não era tão bom, acaba que tendo tanto paciente que eu fico muito melhor que o outro. Porque em tudo, fazendo mais do mesmo, você melhora, né? Total, não tem como. Mais do É a mesmo. natureza, em cirurgia, é a natureza manual da Prática. coisa. De tanto fazer, vira uma coisa mas- automática. Não é só em cirurgia, Dr. Lopes. Na vida. No esporte. Fazer em analogia tudo, com na dirigir, na né? redação. É aquele negócio, quando- né? com Você dirigir. imagina, Com se dança, você eu posso falar de imaginar dança um também. gráfico assim, é o seguinte: quanto mais você faz certo, isso é muito importante. Porque aquela frase, né? A prática leva à perfeição. Isso. A prática leva à perfeição até o momento que a sua prática seja O correta. processo certo. É isso. É. Porque quanto mais você fazer errado, também mais errado Cria o você vai hábito fazer. errado, É é. verdade. Então, se a gente imaginar um gráfico, né? Tem a linha para cima, a linha para baixo. Quanto mais você for fazendo correto, você vai crescendo aquele gráfico. Eu pra gosto cima, muito daquela frase do coerente. filme Fome de Poder, do McDonald's. Boa. Que eles falam assim, persistência, nada supera a É persistência. isso aí. Talento não ganha da persistência. O cara pode ser super talentoso. Se não acordar e fazer aquilo todo santo dia, esse talento se perde. Ele não chega na prática, na perfeição e nem do tesão de fazer a coisa. É isso aí. Mas de tanto persistir, pode ter certeza, uma hora você chega lá. Então não é uma questão só de fé, é uma questão de lógica, uma questão Sim. humana. De tanto ter o hábito de fazer aquilo. Vou fazendo, acordei, faço, acordei, faço. Uma hora você fica no modo automático. Ou seja, quando você vai começar a dirigir, você pensa em todo o processo. É um Primeira, peso. segunda, Você terceira. fica pensando em tudo. Reduz. Cada Olha o passo espelho, é árduo. olha os espelhos. Olha os espelhos, fica preocupado com tudo. Cada passo é árduo. Depois, com o tempo, você dirige pensando em outras coisas. Sim. Ou seja, Você nem sabe que marcha que tá. não sabe. Você vai no modo automático. Ou seja, você criou o hábito de. Então, a persistência é a melhor coisa da vida. Porque Doutor ganha. é dentista persistente. também, você pensa pra escovar os dentes? Não. A gente de tanto fazer, não, a de gente tanto faz fazer, meio que a gente automático, faz, né? Exato. Fato. A Hoje em gente dia eu brinco, escova por os exemplo, dentes cirurgia de orelha de automaticamente. abano. É a coisa mais deliciosa de fazer. Eu faço, boto minha música, né, amor? Boto minhas playlists ali. Pra mim é um prazer, eu faço como se fosse uma terapia ali a cirurgia. Legal. Boto minha música, tem dias que eu gosto de ouvir um rock, tem dia quando eu tô mais tenso, quando tem uma discussão com mulher, eu boto um rock pra ouvir. quando eu tô no dia mais love, eu boto um romancinho. Um dia mais good vibes, eu boto uma eletrônica e faço curtindo. Então é um trabalho? É. Mas o jogo inverte, você faz com prazer. Sim. E Que pra... nem aqui, dá pra ver no olho de vocês fazem Demais. com diversão, vocês estão gostando. Aqui é o nosso Muito, uma lazer. delícia. Não tá tipo maçante assim, O nosso vocês negócio gostam. é bater papo de business. E não é só aqui, melhor é trabalho fora do daqui. mundo. Porque o nosso papel são as conexões Exato. e a consultoria traz isso mesmo. A Bext traz a demanda com quem tem a oferta. E é só mais uma ferramenta da Bext, o Podbext, o podcast, para te fazer conhecer esses profissionais que você precisa. Tanto da sabedoria dele, tanto das experiências dele, como você precisa, às vezes, também para melhorar sua face, enfim, dar de presente para sua esposa, para sua mãe. Então, a gente está sempre trazendo demandas com ofertas. E falando Esse em é o nosso demanda, papel. gente, sabe o que a gente percebeu hoje? Até a Organização Mundial da Saúde fala isso. Saúde e estética não é mais diferente. É a mesma coisa. Então, a gente tem uma mania, uma coisa mais antiga, hierárquica ali, de dividir. De dizer o que é essencial e o que é luxo. Às vezes você vê o cara na praia que tá num shape legal ali, parece que você julga mais o cara que tá num shape Do que tentar. do que o cara que né? não tá. Então, o gordinho é o tadinho. O cara que tá no shape é o que quer aparecer. Sim, ele quer aparecer. Ele se esforçou, ele acordou cedo. Ele comeu investiu, muito ovo cozido. gastou uma grana, teve sacrifícios, ficou fora da zona de conforto, Muito. sentiu dor.
sabe? Uma coisa diária, deu o tempo dele, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. E chegou no resultado, é óbvio que ele quer mostrar. É óbvio. Então, assim... A gente tá trocando os a valores, gente tá trocando né? os valores. Então, vamos vangloriar, sim. E não é pra ter dó do gordinho. Me desculpa. É uma questão de saúde. Eu tenho licença poética porque eu era, há pouco tempo atrás. Conta pra gente Então, essa assim, sua experiência, porque você precisa da sua saúde em plena forma pra operar. total. Tudo bem que E é a branding, né? cirurgia... tudo bem que completamente. também é branding. Não posso Ele é ser um hipócrita médico de, da né? beleza. Ele é um médico Vou da vender beleza. estética pra beleza você, sendo- mas não, eu não me cuido. Mas eu digo Exatamente. mais, eu digo que ele tem que estar bem de saúde física e de condicionamento Pra por causa da condicionar, cirurgia. sim, Isso é claro. verdade. Quanto Eu tenho meu tempo braço você- direito. Braço direito que é o braço da lipo. Aham. Ele é um pouquinho mais forte que o esquerdo. Eu sinto isso. Juro pra você. Quanto Imagino. tempo as cirurgias demandam? Tudo bem que a sua, que eu acho que é da face, é um pouco menos, né? Orelha. Ela não é aquela cirurgia como a de neuro, que são 23 horas e tal. Mas você precisa ficar muito tempo atento, em pé e atuando com a Cirurgias sua força. de traumatologia, do geralmente a gente rosto. tem três viés. Explica pra Então, gente. o paciente se machucou, então ele chega com trauma, fratura de órbita ou de frontal. Então a gente primeiro resolve a parte de ossatura. Órbita é olho? Órbita, olho e frontal aqui em cima. tá. São exemplos de cirurgias que a gente pega Sim. bastante. Mandibular também, É osso quebrado? osso quebrado. Então primeiro a gente resolve a parte de funilaria ali, que é os ossos. Então vai parafusar e colocar em placas de titânio para isso juntar. Se precisar alguma enxertia óssea ali, é importante É como também. se você fosse um ortopedista do rosto? Totalmente. É um ortopedista do rosto, totalmente. Só que mais focado. Cirurgias no rosto são um pouco mais delicadas, tem regiões muito sim. fatais. Ô, louco. sim. Então, Fatais por causa das coisas que total, circulam artéria, aqui. jugular. Então, a parte do senso estético também nessa cirurgia são importantes, diferente de operar um pé, um joelho. Então, são cirurgias mais E delicadas tem que as umas pessoas se regras, importam. né, que você tem que seguir pra não prejudicar a Isso. pessoa. Então, Não geralmente, deixa a pessoa paralisada. parte de ossatura, tecido mole e circulatória. Ou seja, a gente levanta a parede, que é o osso, a gente passa O a reboco. massa, o reboco, que é tecido mole, e vê a tubulação, que é a parte de arterial e vascular. Que rica Costumo dar analogia essa da analogia, engenharia bom, hein? civil. Que Muito Dou essa rica. analogia. Muito Então, bom. a gente faz essa reconstrução ali. Então, essas cirurgias Não é o vascular, tem você essa que passo a reconstrói. passo. É a gente, é na mesma cirurgia, tá? Então, quando você vai operar um local, você já tem que ver toda a parte arterial, circulatória. Uau. Então, essa cirurgia, sim, é de reconstrução 10, 12 horas, às vezes Então, 6. imagina se você dificilmente não menos tivesse que bem. isso. Já as estéticas foi o que você falou, são mais rápidas. 2 cirurgia de horas. orelha, 1 hora, 2 horas. Uhum. Depende de cada caso. É, A rino, papada. papada, blefaroplastia. Acho que a rino demora mais. A rino depende do método, são 3 métodos. É né? você com um otorrino ou só você? Não, só gente, você. só eu. Assim, para cirurgias no hospital, a gente precisa de mais gente. Tem toda a equipe, circulantes, enfermeiras, etc. E o Agora, anestesista, né? Anestesista, sim. Agora, para cirurgias estéticas, eu gosto de operar sozinho. São cirurgias mais eletivas, mais simples ali. Não tem nenhum auxiliar? Um assistente? No WhatsApp, a gente precisa de assistente no WhatsApp. Não Ou tem seja, um com você no Não, centro não. cirúrgico? Cirurgicamente falando, eu acho que mais atrapalha. Assim, depende. Sério, doutor? Isso. Conta pra Você tem gente, que então. treinar, você tem que treinar uma pessoa, a não ser que a pessoa venha com muita experiência cirúrgica, Ah, aí acho que vale a pena. Tem aquela pessoa que faz a... o instrumentador. O instrumentador. Esse você Que são precisa. maravilhosos, assim, sem eles a gente não faz nada. Uhum. Nas cirurgias reconstrutivas, que são de 10, 12 horas. Nas cirurgias mais eletivas, cirurgias estéticas, não precisa. Eu Que mesmo monto minha bancada. É que a gente faz um em clínica e É. um hospital, se A de gente forma tá bem dividindo leiga, a aqui, gente né? entender. Tem aqui, São ó. esses dois casos. Trauma Que é Trauma e hospital. estética. É, e É um contrário totalmente do outro. a imagina. estética é na Um clínica é pra você dele. ficar vivo, o outro é pra você luxar com a sua beleza. É tipo isso. Ou Entendi, seja, entendi. e no final das contas Seu foi o que a gente ego falou. fica vivo. Lógico. O outro... E foi O no final outro é das você que contas- fica vivo. Exato. Foi o que a gente falou assim, estética e saúde é a mesma coisa. As pessoas perceberam que cuidar da saúde traz estética. Ou seja, a pessoa que tá bem com ela mesma, ela fica menos doente, ela não fica depressiva, a imunidade aumenta. Emocionalmente. Emocionalmente ela fica melhor, comportalmente, mentalmente, ela fica Sim. muito mais ativa. Bom. Sim. E é uma questão biológica, o corpo solta uma série de substâncias ali, dopamina, As serotonina, endorfinas lá, né? adrenalina, ou seja, treinar causa isso, inclusive. Então, uma pessoa bem com ela mesma fica menos doente. Então, uma cirurgia perdeu aquela coisa de, é fútil fazer uma cirurgia estética. É nada, isso aí Se é não me engano, até o bem-estar. SUS já tá aceitando algumas Aceita. estéticas, né? Aceita. Não somente funcional, ele aceita algumas estéticas também. E muito difícil assim Porque ser mexe com o 100%. psicológico. Mexe com o psicológico. Porque a pessoa não tanto no psicológico abalado, Ela fica com doença da saúde mental. Exatamente. né? E com isso ela vai ter que Geralmente, frequentar muito mais Você o SUS. pode alegar o seguinte, você pode Boa. alegar, por exemplo, pedir eu quero fazer uma cirurgia estética na orelha de abano. Não tenho dinheiro, o convênio tem que cobrir. Pô, mas é estética, como é que eu faço?
Você pode pedir uma carta do seu psicólogo, por exemplo, se tem uma criança em casa que não está indo bem na escola. É 50% criança, 50% adulto, ou a criança é muito maior, seu público? É meio que isso, de orelha. 50, tá? E antes era mais mulheres, né? Hoje em dia os homens também se cuidam muito. Olha que legal. Então, assim, além de ter tirado essa desmistificação ali de que do machismo, né? Do machismo também, de que estética é fútil, não, estética é saúde. Pessoas bem operam para se sentir bem e ficam menos doentes, ficam mais fortes, a vida anda para frente. E elas trabalham melhor, têm uma vida familiar melhor. Total, vou dar um exemplo de visagismo aqui. Pessoa que faz um preenchimento mandibular, faz uma rino, visualmente falando, na proporção áurea da face, isso tem estudos, tá? Vem da Grécia, medidas, etc. Visualmente falando, ela fica com o rosto um pouco mais protagonista. Então, geralmente, pessoas que têm muita papada ficam com o rosto um pouquinho mais retrógrado, dá uma sensação de envelhecimento, e a pessoa dá a impressão que é um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais pra frente ali. Fez uma lipo, por exemplo, é uma cirurgia, mas isso dá um aspecto totalmente diferente. Você fica mais queixudo, com o rosto mais pra frente, dá um aspecto que você é mais líder, então muda muito. Você pode ver grandes postura, líderes, né? A imagem muda a postura da pessoa. Imagem... Imagina que, psicologicamente, ela sendo... enxergam ela daquela forma e aquilo cotidiano vai começar a modular ela. Total. Tudo muda. As pessoas vão ver ela diferentes, logo a recepção dela é diferente. E então ela é melhor recebida. O resultado dela vai ser diferente. E não vamos romantizar, gente. O mundo tá assim. Pessoas bonitas, pessoas que se cuidam, têm mais oportunidades. Isso é fato. Não vamos romantizar o mundo sem mimimi. Pessoas que se cuidam e têm esse... Não tô falando de dinheiro, não. Tô falando de se cuidar. E caminhar, ir numa academia... Tem academia hoje em dia aí que é R$39,90. Comer bem. Comer bem também não é mais caro. Hoje em dia o mercado tem muitas opções. Sim. Tem cirurgias que são bem acessíveis, parcela em milhares de vezes. Exato. Convênios cobrem, ou seja, não tem desculpa. Só não se cuida que não quer. Então não é só estética, é saúde. É saúde. Ou seja, e não vamos romantizar. É Pessoas que se cuidam né? têm mais oportunidades. Sim, As pessoas gostam de pessoas bonitas. Fato. O mercado, todo mundo gosta. E você vê que uma coisa puxa a outra, né? Porque assim, a pessoa, se ela não cuida esteticamente do corpo, ela já não... Da funilaria? Teoricamente, ela já não quer... Na prática, na verdade, ela já não quer também cuidar da saúde como um todo. Porque ela vai estar pra baixo. Agora, se ela começa a cuidar da estética, isso condiciona ela também a comer melhor, a viver melhor. Pô, já que eu fiz uma cirurgia estética, por que eu não vou pra academia manter isso? Isso é verdade. O que você falou, Vitor, é muito real. Porque, por exemplo, pacientes que fazem a lipoescultura de papada, tem excesso de gordura localizada, depois que fazem a lipo, elas se cuidam mais. Elas começam a ter uma motivação para uma dieta. Porque ela quer fazer valer a pena o investimento dela. Exato, lógico. E outra coisa, eu sempre deixo muito claro, fez a lipo de papada, por exemplo, não adianta fazer a cirurgia e não tomar água, ter retenção de líquido. Se você faz uma lipo, não toma água, teu corpo vai começar a usar tudo de água e vai reter tudo de água que ele tem. Então não está fazendo a troca de líquidos. Então a cirurgia em si já vai inchar o pós-operatório. Se você não toma água... Eu tô com essa mania, toma água o tempo inteiro. Sim. Se você não tomar água, seu corpo vai reter esse líquido, você vai ficar com retenção de líquido, tua papada não vai ficar bacana, vai ficar inchado mais do que já vai no pós-cirúrgico. Porque tem lugares que incham, então a papada, tem lugares... O corpo humano é um sistema fechado, ou seja, como se fosse uma tubulação de um prédio, ou um motor de um carro. Então a gente tem ali, o mecânico é o médico do carro, o engenheiro é o médico dos prédios, nós somos os médicos das pessoas que operam. Então assim, é um sistema fechado. Tudo que vem de fora é uma interseção ali. Então o corpo humano não sabe o que é uma cirurgia. Deus nos fez de um jeito, as mães geraram e nós estamos aqui. Então, assim, o que a gente faz é alterar. Então, é ir contra a natureza. Então, o corpo humano não sabe o que é uma intervenção cirúrgica. Então, ele vai gritar. Então, ele vai inchar, ele vai jogar mais sangue para nutrir a região que foi operada. Vai inflamar, vai ter retenção. Pelo impacto, vai ter uma fibrose, vai ter uma rigidez. Então, essas cirurgias, principalmente na face, tem que ser muito bem cuidada. Caramba, então, a saúde entra aí. Então, tomar água no pós-operatório é ótimo. Massagens? Massagem, drenagem, essencial. Hoje, inclusive, eu vou na Clínica Raízes, lá vou fazer a minha drenagem ali, minha sessão de limpeza de pele. O homem também se cuida, isso é importante. Sim. Então, assim, o corpo humano grita, porque a gente está indo contra a natureza. Então, vamos supor, a gente faz uma cirurgia de orelha. Você está há 25 anos com uma orelha de abano. Do nada, em 1 hora, a gente vai mudar a posição disso. Pera lá, é uma região pendurada do corpo. Então, o corpo joga muito... Uma cartilagem. Então, o corpo joga muito sangue para essa região para ela estar ali sendo nutrida. Sim. Nariz e orelha incha muito fácil. Então, são regiões chatas, porque são regiões penduradas na face. Então, são regiões ali que vai ter uma nutrição. Você pode ver, qualquer poeirinha que vem, a gente já fica com o nariz vermelho, já orelha, já coçei aqui. Já coça, rinite hoje em dia. Muita alergia, porque ela é muito sensível, lobo. Então, são regiões que são sensíveis. Então, se o paciente não tiver uma saúde legal, desse assunto que a gente está falando assim, do pós-operatório e na vida,
ele não vai ter um bom resultado. Então, 30% é a cirurgia, todo o resto é o paciente. É o pós. É o pós. Então, um pós-operatório é muito importante. A gente não faz milagre, a gente faz uma cirurgia. O milagre quem faz é o paciente no dia a dia dele, Doutor, uma cuidando dúvida. de si. E, na verdade, a cirurgia, na minha percepção, às vezes ela é um corte de caminho, né? Porque Abrevia o caminho natural. Existe o caminho natural para ela buscar esteticamente melhorar algumas coisas também, certo? Sim. Claro que talvez não na mesma dar o proporção. exemplo, da papada. Isso. Se ela emagrecer, Ela perde ela a vai papada. perder. Mas aí vai ficar talvez com flacidez. Isso é um grande mito, assim, Vai que lá. acontece. Conta pra gente. Algumas gorduras são acumulativas, Tá. ok? Ou seja, gordura de pescoço e gordura abdominal é acumulativo. Você come bastante, você vai engordando. Antes de engordar aqui, você engorda em outras regiões. Geralmente as mulheres, por exemplo, e nós homens também, a gente engorda mais em flancos, Braço. abdominal, braço, tá? Agora o que acontece? Então, na verdade, você pode até ter um emagrecimento corporal ali, mas essa gordura é muito localizada. Porque ela é É uma acumulativa. das Muito últimas a específico. sair, né? É uma das últimas. Então, regiões localizadas, você sabe, você treina também. Então, regiões localizadas é difícil. Então, você não escolhe, hoje eu vou perder gordura aqui. Seria Você ótimo. até faz um exercício localizado para perder ali, mas o corpo, ele escolhe. Exato. Nós temos padrões biológicos, fisiológicos, mas cada um tem um biotipo, uma genética, cada um consome certo tipo de coisas que libera substâncias que vão tirar gordura de certos lugares. Então, assim, gordura muito localizada. Eu costumo brincar com os pacientes, você não chega na academia e malha o rosto. Não. Você não vai treinar o rosto, não vai Não. rolar Pescoço, queima específica é. dessa região. Fato. Não tem um exercício de pescoço, De queimar assim, ó. papada. Tô queimando, É. que nem uma abdominal. Não tem isso. Aham. Então, às vezes você emagrece no corpo, mas aqui continua localizado. Sim. Então, na verdade, a cirurgia nada mais é do que trazer de volta os contornos que você já tem, Aham. mas que está escondido Com a através do gordura excesso de gordura. E às vezes. A cirurgia corta esse caminho. que você fala. Perfeito. Sim, E às sim, vezes o contrário também. A pessoa conseguiu ter um resultado de perder ali 10 quilos e tudo mais. E fica essa gordura acumulativa e Muita flacidez atrapalha o resultado estético do Atrapalha. que ela conseguiu do resultado saudável, né? O Exatamente. IMC às vezes tá bom, mas tem ali algumas coisas estéticas que não estão legais. outra Então, coisa, Thaís, depois de emagrecer também te procuram. Você né? não opera a cabeça das pessoas. Ah, Então, assim, eu opero muito paciente bariátrico que, pô, emagreceu, mas ficou com a gordura aqui. Quer esculpir, quer definir. Então, vem e faz a lipo. Define, esculpe, também tira a bochecha. Emagreceu é no pele, corpo, doutor? Fica pele? muita pele. Então, quando a gente faz a lipo, a gente vai machucando, né? E vai estimulando o colágeno. Então, vai esculpindo. Uhum. Então, a cânula tem capacidade de desenhar uma mandíbula. Então, na verdade, você opera esse paciente bariátrico ali, ele emagreceu no corpo, daí você resolve com a cirurgia. Mas não adianta se ele não tiver a cabeça boa. Eu sei disso porque eu acabei de passar por um processo de emagrecimento, Conta tô pra treinando. gente, Então, a conta pra cabeça, eu não mudei tanto. Então, eu ainda tenho cabeça de gordinho. É difícil. É difícil. Esses dias, né, amor? A gente foi no elevador, tinha um cara com uma criança, subindo no elevador e ele tava com o McDonald's. Oh, Fazia meu Deus. tempo que eu não tinha contato com uma caixa de McDonald's. Aham. Então, foi um E choque o pra cheiro mim. de O McDonald's. cheiro. E McDonald's tem cheiro de Mac. Tem, Não é tem. cheiro de hambúrguer. Hambúrguer. Cheiro de Mac. Cheiro de Mac. Cheiro de É. Mac. A marca tem um próprio cheiro. Uhum. Então eles fizeram essa memória olfativa ali. São os hambúrgueres de minhoca, doutor. É, o cheiro tem da que ter minhoca. isso. É misturado, triturado, compactado e entregue pra você. Mas é bom, não é? Basicamente isso. Mas é bom. Não Mas é que tem conta gosto pra de Mac. gente, então. Ou seja, as pessoas têm que mudar a cabeça. Isso. Sim. Cirurgias estéticas ou de traumas são legais, ok, mas tem que mudar a cabeça. Não adianta você operar ali, pular, cortar um caminho, você investir em você, mas não investir na sua cabeça, no seu Que a médio e mental. longo prazo vai voltar. Vai voltar. Então, assim, tem que tomar A gente cuidado. vê muita gente nessa parte de lipoaspiração com Volta. isso, né? Volta. Ou seja, você tem que estar Até os preparado para fazer uma bariátricos que cirurgia. reengordam. Sim, sim, sim. Eu tenho muito paciente ali que faz a cirurgia, eu já olho e falo, esse paciente não vai cuidar. Porque você vê o comportamento. Eu vejo o hábito. comportamento. Às vezes o paciente tem muita ansiedade. O paciente não é um paciente que está acostumado a ter sacrifício, sentir dor para chegar em tais resultados. Então, por exemplo, o paciente ele não é seguro de si mesmo, não tem tanta instrução, tanta informação, pesquisa qualquer informação e segue achando que é verdade. Então, por exemplo, o paciente tem que estar pronto para fazer uma cirurgia. Sim. Então, não adianta você fazer uma cirurgia de orelha, corrigi, fiz meu trabalho ali. Depois você não cuidar, não higienizar, ter problemas de percepção estética. Tem gente que tem essa distrofia ali de percepção estética. Então você tem que estar psicologicamente bem para fazer uma cirurgia. Sim. Não adianta você tá abalado emocionalmente. Porque senão Não vai, adianta. vai gastar o tempo e, enfim, o investimento. Investimento. E o resultado não é perfeito, né? Até porque, gente, ninguém é blindado. O emocional envolve a gente. Por Claro. exemplo, a gente tem uma regra no hospital muito, muito, muito nítida, assim, Uhum. no plantão.
perdeu o paciente, no nosso andar, por exemplo, perdeu o paciente faleceu, deu parada, afasta, desfibrilha, não voltou, morreu, desmarca todas as outras cirurgias, porque a gente não vai estar bem psicologicamente para operar. Caramba. Só opera as emergenciais. O que está marcado, agendado, que dá para guardar, cancela, vai no outro plantão. É um luto, não né? Não tem isso, é um luto. Isso é regra de qualquer hospital, assim. Quando você não tem, sabia disso. quando você tem, pode até ter hospital que não pratica isso, mas é o mais certo. Claro. Perder paciente, você fica abalado psicologicamente, você nunca acostuma. Então é importante você ter essa quebra, esse timing temporal ali, né? Depois você vai para assimilar. Ou seja, quando você perde alguém, você sabe muito bem, quando você perde alguém é importante. Vive o seu luto, seja um luto profissional de um paciente, uma coisa técnica, mas que você fica emocionalmente envolvido. Claro. Isso altera a sua mão, sua destreza manual na cirurgia. A sua concentração. O seu cognitivo fica diferente, então os movimentos ficam outra coisa. Então a gente trabalha com as mãos, tem que ter isso. Tem que ficar bom, não tem como, tá? Na parte de traumatologia, se ficar... Não precisa ficar perfeito, mas se ficar com as funções já é o ideal. E na parte de estética, você tem que estar muito bem com a cabeça também. Porque o paciente ele já chega bem. Veja bem, saúde. O paciente chega todo dilacerado lá de um trauma balístico, uma arma branca, uma facada. Tudo que eu fizer ali, se ele estiver vivo, ele já está dando graças a Deus. Já está no lucro, doutor. Já está no lucro. Perfeito. Agora, a parte de estética, ele já chega bem. Com questões ali e tal, mas ele já chega bem, chega vivo. Então, se eu não entregar, pelo menos no mínimo perfeito, é complicado. Por ele isso quer que você sair tem que muito melhor do que ele chegou. Isso para qualquer trabalho, né, gente? Ou seja, se você tem uma pessoa para conversar, para papear que nem a gente, para entrevistar, pô, você não pode estar no WhatsApp brigando com o marido aqui e ali, você tem que dar um tempo, relaxa, respira. Entrar nessa ambiência. Nessa ambiência. A ambiência muda. Se você está num ambiente totalmente conturbado ali, você faz o seu trabalho mal. Show. Eu falo pra minha mulher, às vezes, né, amor? Amor, qualquer coisa que você tiver falar, o dia de plantão, de cirurgia... Não me fala. Não manda texto, não manda nada. Aí ela é muito, muito madura nesse sentido aí. Qualquer coisa a gente vem, conversa depois. Porque às vezes uma mensagem que eu recebi ali de uma cirurgia pode me deixar pilhadão. Com certeza, claro. Tira seu foco. E ela sabe muito bem disso, a gente brinca, né, amor? Por ser da área da saúde também, né? A gente tá aqui com uma convidada ali, escondidinha especial, acompanhando, que é a nossa doutora Débora da área de nutrição. Em breve teremos mais notícias, porque pode ser próximos episódios sobre também essa área de saúde e estética, mas para assim, você é o que você come nesse tema, entendeu? Muito bom isso. Que é a esposa do nosso doutor Lopes. Doutor, então fazendo uma analogia até com o que o senhor ensinou pra gente. Pro mundo dos negócios. Ponto. Imagina se eu sou a paciente da lipo de papada, meu sonho, a gente vai conversar sobre isso. Vamos o último podcast que eu fui foi no CutoCast. Você conseguiu Sim, ele foi e operou comigo. O host. Operamos ele. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia. Bacana. Pacientes homens geralmente são um pouco mais medrosos. Eu costumo brincar que pacientes mulheres, as mulheres são mais resistentes. Os homens têm mais força física, questão biológica, mas as mulheres são muito mais resistentes. A gente passa por cesariana. As mulheres têm cólica menstrual. E quando é parto normal? Tem parto normal. Também, já passei então as mulheres estão mais calejadas a terem ali aspectos mais de resistência. Os homens não têm isso. No entanto, que os homens são mais rápidos, os espermatozoides masculinos, por isso que eles chegam, e as mulheres são as resistentes. Quando todos os espermatozoides machos não chegam para ovular, porque se morreram no meio do caminho, são as fêmeas retardatárias que chegam e vão ovular, vão fecundar o óvulo, porque o mais rápido é o masculino e a mais resiliente é a feminina. Tanto é que a mulher tem muita capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem ele tem uma destreza maior com hiperfoco, né? Hiperfoco e física. Mas a mulher tem uma destreza maior mental. Então, os homens são mais fortes. Mas as mulheres são mais inteligentes nesse sentido, aí tenho certeza. E é uma coisa antropológica, não é minha opinião. A ciência diz isso. Claro. Por isso que biológico, dá muito né? certo, a gente né? vê isso no dia a dia, né? No dia a dia. A gente vê isso A mulher trabalha, cuida da casa, faz às vezes o financeiro da casa, o homem só vai e faz o trabalho dele e volta para dormir. A mulher faz tudo. Que eu diga. Thaís que eu diga, então. Doutora Thaís, um abraço. Doutor, então, a gente pegando o caso da paciente, né? Da papada, enfim, ela não fez um pós-operatório legal, isso vai comprometer o resultado, e não quer dizer que o seu trabalho não foi bom. O seu trabalho foi excelente, só que o pós dela causou um resultado estético não perfeito, porque ela não fez as drenagens, não tomou água e tudo mais. Vamos trazer isso para o business. Boa. Os seus alunos
que você ensina também serem médicos, enfim, empreendedores, enfim, a fazerem as cirurgias. O seu curso, ele é especialista de bichectomia ou ele é especialista em harmonização? O nosso curso, a gente tem um curso de lipo-HD, lipoaspiração de papada, né? Lipo-HD, curso de cirurgia de orelha, curso de rino e de harmonização. Esse curso você que aplica. Aos de domingo. No domingo aplica. Ou seja, de manhã aula teórica, 2 horas de aula ali. Essa aula eu fiz faz muito tempo já, só vou adequando, atualizando algumas coisas. Então, aula teórica, saio para almoço, depois de tarde, de noite, paciente, cirurgia. Deixa eu só... Rapidinho, Manda doutor. bala. Deixa eu puxar uma linha do que eu fiz umas anotações. Eu ia vi que perguntar você para ele trouxe exatamente. aqui. Complementa a minha pergunta. A gente tá em sinergia. Eu quero trazer, na verdade, aqui eu fiz 3 anotações aqui no que a gente tá batendo um papo, visando o seu público, né? Futuros doutores ou pessoas que já estão na área e querem migrar para aquilo que você tá fazendo. E as perguntas são bem específicas, bem objetivas. A primeira é, hoje, você trabalhando ali na parte trauma e estética, que eu entendi que foi o mesmo caminho que você seguiu, bucomaxilar e harmonização facial. E harmonização. O que te traz mais rendimento financeiro? Porque a gente tenta desmistificar as coisas, tá, doutor? Tem o amor, tem tudo mais, a gente tá no Brasil e a gente precisa fazer dinheiro. Então isso é o que a gente fala muito aqui. E o nosso podcast é de empreendedorismo e a gente fala então, mesmo pra de empreender faturamento. hoje, o que você orienta o seu aluno? Vamos colocar assim. Sim. Cara, vai pro trauma, vai Seu pra discípulo, estética. doutor. Seus discípulos. Assim, não tô dizendo vá para tal local. Tô dizendo o Você tá que dizendo realmente resultado de no seu planilha. bolso que muda. Resultado No de seu planilha. bolso, o que você sente A parte hoje? de traumatologia, a gente tem um salário ali. Então, ok, ele é limitado. É a diária do médico? É a diária Isso. do É um mensal pronto-socorro. ali, fez plantão, ganha mais e por aí vai. Agora, a parte estética dá muito mais dinheiro. Isso Você nítido. conduz Que é a a sua parte agenda. Empreendedora, no a caso, parte né? empreendedora, você porque tem entra que a parte de divulgar, você divulgar. tem que comprar clientes, no caso aí, vender o seu serviço. A parte de traumatologia eu não consigo agendar, foi o que a gente começou falando no começo. Exato. Então o paciente não me chama, tira dúvidas e tal, e quer agendar. Porque No hospital traumatologista funcionário, não- eu opero lá, sou residente 3 do hospital, então eu opero lá. Então são os pacientes de lá que chegam, tem um convênio de lá, etc. E o seu dia é o mesmo valor se você operar 2 ou 12? Cada É o mesmo valor. tem um valor ali, Ah, né? não. Você Cada ganha cirurgia por... tem um Eu pensei valor. que você ganhava uma diária. No hospital, sim, no hospital tem um salário. Para cirurgias estéticas, eu Não, cobro a parte. É isso Sim, que eu é quis isso que eu quis dizer. No trauma, o hospital paga um valor. É isso. Independente de 1 quanto ou eu pego. 12. Isso que eu quis dizer. Agora na estética, É. não. Boa. Quanto maior o volume, O que difere no hospital é se eu fizer mais plantões, eu posso ganhar plantões. mais. Mas a sua diária é a adicionando. mesma. É a mesma. E o seu dia na clínica, ele pode ser 200 A parte de mil traumatologia ou é 20 mil. por amor, ali, por propósito. Sim, sim. perfeito. Salvar Agora, vidas. salvar vida. Agora a parte estética é o fluxo, é a onda que tem. E essa onda vai aumentar cada vez mais, porque as pessoas perceberam que cuidar de si mesmas é importante. Então elas se cuidam mais. Cada vez mais as pessoas estão cuidando de si. Então, na verdade, ali as cirurgias estéticas dão um maior faturamento Perfeito. de longe. Trazendo- Até porque eu consigo empreender com a parte estética. Exato. Sim, A parte sim. estética eu consigo divulgar mais. Então, a parte estética eu consigo vender, fazer um antes e depois, montar um curso Isso. ensinando como faz. Eu acho que o seu público é maior, porque Maior. nem todo mundo sofre um trauma, só que todo mundo tem algo estético que Exato. dá pra melhorar. Exatamente. Pensando a demanda. basicamente na resposta que você trouxe pra gente, eu já imaginava que seria a parte estética. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Hoje, no seu momento de vida, como você pensa em alavancar comercialmente mais a sua marca, a sua clínica, as suas Seus cirurgias? cursos. Tratando vocês. Boa. Uma Era isso que vocês consultoria queriam ouvir, né? comercial. Não era, de verdade não era. Na verdade, sim. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta. Então, Sim. só não faz quem não quer. Então, a gente tem processos de consultoria que alavancam, que fazem, que tiram essa parte, esse peso desse trabalho que a gente não é tão bom, as pessoas fazem. Então, assim, meu trabalho é fazer a cirurgia. E meu foco é esse. Claro que a gente Show. empreende ali, a gente conversa, a gente posta e tal. Mas, na verdade, chega uma hora que, essa hora já chegou faz tempo, inclusive, chega uma hora que, na verdade, você não consegue fazer tudo. Então, você quer diminuir o número de funções que você mesmo faz, Exato. deixar o orgulho de lado e delegar. Isso. Delegar para quem é especialista nisso. Então, as Perfeito. pessoas me chamam para operar. Essa é a minha especialidade. Isso. Eu chamo outra pessoa para fazer, por exemplo, marketing da coisa. Exato. Contabilidade. Fazer isso, contabilidade. O que a gente tem hoje em dia? Assessoria jurídica, Boa. tá? E seguradora. Então, ele é uma assessoria jurídica e seguradora. Porque tem Então, se um o paciente, por contrato exemplo, do me processar paciente? em 100 mil reais, eles cobrem. Ah, no máximo, tá. Entendi. Nunca aconteceu, graças a Deus, mas é bom ter. Prevenção, É sempre morreu de bom ter, velho. exatamente. Tipo isso. E também tem assessoria jurídica. Então, às vezes, tem um problema com algum paciente ali que desiste 1 hora antes, 2 horas antes. Aí entra a assessoria jurídica conversando, Você tem um negociando. contrato?
tem contrato, isso é o que a gente mais tem. Burocracia é importante. Com certeza. À medida que a gente vai passando, são muitos pacientes, né? Então você vai tendo as vivências. Você vai adequando ali. Então o escritório, o Servana Advogados, eles fazem tudo para mim. Perfeito. Então isso me deixa limpo. Então é seguradora e também assessoria jurídica. Contabilidade a gente tem também, mas essa é a parte meio que obrigatória. Exato. A cereja do bolo, que é a parte de marketing, postagem, eu sempre fiz. Sempre gostei de fazer. Mas estou cansado de fazer. Então, é bom você ter alguém especialista que faça isso. Também entra e você pensar em escala, né? Pensa em escalar. Então, a gente tem, na vida, tem que saber que a gente não é super-herói para fazer tudo. Sim, tem que isso saber é sabedoria. delegar. Então, peraí, existem outras pessoas que são tão boas quanto eu no que faz, então vamos lá, vamos separar as coisas. E não dá pra você ser bom em tudo, você é especialista muito bom normalmente em uma área. Exatamente, Thaís, até dá pra você ser bom em tudo, mas não dá pra você fazer tudo. Não dá. Exato. Porque não tem tempo. Porque o seu dia tem, igual o meu, 24 horas. Total. E são horas que você poderia estar se dedicando ao seu autocuidado, ao seu autocuidado mental e físico, ou palestrando, porque a sua área específica técnica, ou em mais cirurgias, e são ali 2 ou 3 horas por dia que você está criando vídeo, criando conteúdo. Então, deixa isso nas mãos de alguém que é um social media, alguém que é dessa Exato. área, e você vai vivendo conteúdo para essa pessoa E criar outra, Thaís, sobre você. a nossa profissão é uma profissão que tem muita responsabilidade. Então, é uma profissão estressante. Então, a gente precisa ter tempo pra gente. Todos da área da saúde. Então, Até para você empreender. O doutor tá na linha de frente aqui fazendo as cirurgias. Para ele pensar, até na parte empreendedora, como eu escalo agora a minha clínica, ele vai precisar de mais pessoas. Para precisar de mais pessoas, ele vai ter que contratar outros médicos. E aí, nisso, cara, você vai crescer numa responsabilidade muito grande. Por isso que tem muitos médicos hoje que são empreendedores que não operam mais. Exatamente. Eles vão virar administradores daquela clínica. Eu conheço alguns, assim, que hoje eles estão na administração disso. Sim. Pega gosto pelo negócio também, empreendendo. Aí, qual que é o foco dele? Vamos abrir clínica. Abre uma no Maranhão, abre uma em Pernambuco, abre uma em Recife. Vira o empresário, Vira um não empresário. só Esse foi um dos motivos que lá no começo da carreira eu vendia a minha clínica. Porque Uhum. assim, atendia meus pacientes, eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, montado uma clínica assim muito rápido. Então o faturamento tinha sido muito rápido, em 5 meses já deu para montar uma clínica. Eu falei, caramba. Ou seja, eu tinha os meus pacientes, eu tinha a agenda das outras pessoas que eu alugava lá, tinha que conciliar tudo ao mesmo tempo, tinha que fazer gestão, e era muito novo. Então, a dádiva da vida seria o quê? Se a gente tivesse o corpo de jovem com a experiência de velho, de mais experiente, né? Sim. É a melhor coisa do mundo. Muito. Então, eu fico imaginando, nossa, aquele senhor ali de 85 anos, tão sábio, acho que tudo que ele queria na vida, ele daria tudo para ser jovem de Com novo. certeza. Com a mesma experiência, com o mesmo cerebelo, o mesmo córtex ali, mesmas experiências, mas com um corpo mais jovem. Aí o mundo seria muito bacana, aí seria mais fácil. E talvez aí que esteja o problema, seria mais fácil e a gente não teria esse elixir da vida, essa vontade de viver, de buscar. Porque se for para pensar, o ser humano é muito imediatista, a gente quer resultado na hora. Fato. Por isso que as pessoas fazem tanta cirurgia, porque querem o resultado na hora. Só que a vida não é assim, a vida tem processos. Exato. E quando você tem o resultado na hora, mesmo assim não é tão gostoso do que passar pelo processo. Fato. Então, resultados imediatos não são tão prazerosos igual você passar pelo processo. Tanto é que se for ver muitas empresas, vê que o cara tem potencial, mas não coloca ele diretamente naquele cargo lá. Vai começar embaixo, passar processo por processo. Exatamente. Quer ser o gerente administrativo do McDonald's, por exemplo? Você vai ver como é que faz o lanche. Fritar batatinha. Vai fritar batatinha para chegar lá e saber o processo. Porque aí você valoriza quem está embaixo. Sim. Então, passar por processos é essencial. Inclusive nas cirurgias, você tem que saber passar pelo processo. Boa. Inclusive no empreendedorismo. A maioria das pessoas que chegam no sucesso quebraram várias vezes antes. Já falamos bastante. Muito difícil. Eu não consigo ver um case que o cara empreendeu uma vez na vida e deu certo. E deu certo na primeira vez da vida. Tipo assim, o cara fez 17, 18 anos, empreendeu, já deu certo, tá com a mesma empresa até agora. Essa mesma empresa tem uma média, às vezes ele quebra 5 vezes, né? 4 vezes. 5 a 7 vezes. 5 a 7 vezes é uma média isso mesmo. dos estudos. É que as pessoas têm costume, as pessoas não veem, as pessoas gostam de ver o resultado final, elas não veem o processo. Exato. Aí você fala assim, mas você não sabe da minha história, o que eu passei. Mas pera lá, ninguém às vezes quer saber da tua história nesse sentido. As pessoas querem resultado. Ninguém quer ouvir história triste. Quer ouvir. Quem tem que saber da sua história é você mesmo. Para saber de onde você veio, onde você tá. Isso é importante. Você tem que valorizar a sua história. Isso é importante. Se você quiser que as pessoas ouçam sua história, venha num podcast ou lance um livro. Mas ali as pessoas querem resultado. As pessoas querem ver. E é uma escolha. A sua história contada é uma escolha. Você escolhe o que você quer contar da sua história. É verdade.
né? E ninguém quer ouvir história triste. Então, escolha contar a sua história com os vieses e com os copos meio cheios. Aquela coisa, no livro só vem as fotos bonitas, né? No álbum de fotos. Ninguém vê os tombos que a pessoa Você pega a festa levou. de formatura, só tem as fotos bonitas. Não tem a mãe brigando com a avó ali no cantinho. Com certeza. De formatura, com o doutor, inclusive. Não tem as madrugadas que o doutor varou estudando Direto. para conseguir chegar ali com aquele diploma, com aquela beca no final. Isso ninguém vê. E ninguém tem que ver. Quem tem que saber disso sou eu mesmo. Você. Nós mesmos temos que saber da nossa Nós contra história. nós mesmos, né? E caso No alguém final queira, é a isso. gente conta e compartilha. Agora, isso você não pode esquecer. De onde você veio, o prato que você comeu. Importante. Então, antes do escargot ali do sashimi, tem muito arroz, limão feijão. azedo. Tem Muito muito ovo. limão, muito ovo. Só para eu ir para a última pergunta aqui Claro. do raciocínio, com todo esse contexto que você falou, o que hoje os clientes, e colocando os clientes aí, eu vou colocar aqui os seus pacientes que buscam a parte estética, né? E também até mesmo os profissionais da área que vão buscar estudar e entender com você, o que eles podem esperar desse conhecimento que o doutor hoje tem para passar para eles? Resultado, eu sempre falo isso, assim, os pacientes que me procuram é uma profissão não de meios, é uma profissão de fins. Então eles querem o resultado final, já pegando do que a gente estava falando. Então, cirurgias estéticas ou cirurgias de traumatologia é resultado. Não é uma questão de meio. O paciente às vezes não quer saber o que eu vou fazer para chegar naquele resultado ali. Ele não vai ficar perguntando passo a passo da cirurgia, ele não vai aprender como porque operar. todos já são cirurgiões, Já né? são. Então, assim, os alunos que me procuram querem resultado, querem aprender como faz, independente de como faz, eles querem proporcionar o mesmo resultado que eu proporciono. Sim. O nosso diferencial é o resultado. Então, assim, se for ver, os nossos resultados são muito perfeitos, modéstia à parte. Então, eu sou caprichoso É da na sua cirurgia. técnica que você fez de alguma forma, É ela uma questão de conhecimento e otimizada. técnica. E o pós também, talvez o que você receita ali é o que traz um resultado maior. Às vezes... Sua conduta, o que você dá de conduta para o paciente. É que é diferente, por exemplo, vai pensar numa lipoaspiração de papada, por exemplo, ou uma cirurgia de orelha de abano. Existem cirurgiões e cirurgiões, existem cirurgias e cirurgias. Lipoaspiração, somente por lipoaspiração, 90% dos profissionais, isso é nítido no mercado, e eu espero que mude isso. 90% dos profissionais fazem somente a camada de gordura de fora, lipoaspirando de fora, fica muito excesso de pele, não fica esculpido, não fica marcado, definido. A lipo que eu faço é quase que uma lipo negativa, a gente esculpe a tua mandíbula. É uma cirurgia um pouco mais trabalhosa, mais arriscada, por isso tem que ter o conhecimento da parte de traumatologia, inervações, artérias ali. Então, o resultado é diferente. E outra coisa, eu sou, na verdade, o cirurgião que vai operar você a parte estética e qualquer problema que você tiver, eu sei resolver porque eu faço trauma. Isso é um diferencial gigantesco. Tem muito profissional que aprende a fazer a parte estética e qualquer problema que tiver, ele me chama. Ele chama o bucomaxilar. No caso comigo, você já tem os dois. Você tem a parte bonita, que é a estética, e qualquer coisa que aconteça, o que já é muito difícil, porque como eu já tenho conhecimento da parte de trauma, qualquer coisa que aconteça, você repara. eu mesmo cuido. Então, o problema de muitos cirurgiões não é operar e não ter problemas. Intercorrências acontecem. O problema é que eles não sabem resolver. Então, não adianta eu ser um puta chefe de cozinha, fazer uma receita maravilhosa ali, e não souber corrigir a receita, acertar o tempero para o que precisar. Então, ali, você operar e ter bom resultado, e caso não tenha, você saber trazer isso, pescar de volta a isso, é essencial. Então, é aquela coisa, não seja só bom no que você faça, no que você faz. Seja bom caso o que você faça não dê certo isso, também. Tem que ver o além. Porque você tem que ver o além. Em cirurgias isso é muito nítido. Então, saiba resolver os problemas do seu próprio talento. Legal. Às vezes, qual que é o grande problema das cirurgias? Quando você é muito confiante, tem um número muito grande de procedimentos, cirurgias e pacientes, você fica com o ego muito inflado. Então, você fica muito confiante. Muito Isso é seguro, perigoso. Muito né? seguro. E a confiança também é perigosa. É perigoso. Por isso que é importante você saber resolver caso sua própria confiança ultrapasse o limite. Em Exato. tudo a segurança é perigosa. Eu te falo Total. com o olhar de mamãe, a gente ensina a criança que ela não pode passar da água no umbigo quando ela vai pra praia ou pra piscina, porque é questão de segurança. Você acha que sabe nadar, mas você não vai andar no fundo. Porque quem se afoga é quem fala que sabe nadar. É isso mesmo. Então vem da segurança, né? Perfeito. Então Boa analogia, é exatamente isso. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente faz, assim, na Sim. vida. Isso é essencial. Perfeito. Eu queria encerrar, infelizmente, nossa, como passou Muito rápido, bom, como muito passou bom. rápido, muito bom. bom Volta, mesmo a o gente papo. pega outra pauta. Não, Volta a com a próxima Débora. vai ser- a mulher vai vir. A gente volta com a Débora, com o Dr. Lopes, porque você é o produto do produto. Ela te deixou esbelto, Mas eu sou mano. produto dela. Isso, mas vem com ela.
Você perguntou... Vocês querem esse resultado? A maioria do seu faturamento não é nem das cirurgias estéticas, nem do traumatologia. Como não? Tá namorando, é o melhor coisa. Boa. A mulher certa te muda, te guia. Isso é verdade. Ela te traz uma visão de vida muito melhor. É verdade. Ela melhora a tua saúde, melhora a tua estética, ela te incentiva. E ela é muito assim, então eu sou muito grato por ela. Olha só, maravilhoso. Que isso, tinha que botar uma foto. A mulher certa te puxa. Produção, monta uma foto da Débora aqui no telão. A mulher certa pode ser uma âncora pra cima, a mulher errada é uma âncora pra baixo. Fato. Ela é e no empreendedorismo isso é crucial. E sou muito grato a ela. Em breve vocês conhecerão a Débora, a história da profissional e pessoal. Porque faturamento não é só bolsa. Não. A gente tem que pensar faturamento prosperidade. como se fosse prosperar. É que no mundo de hoje o mundo gira em torno de dinheiro, ok. Ninguém faz só por amor. Dinheiro é importante, não vamos negar. Sim. Mas existem outras partes ali. Com certeza. Então, às vezes não adianta só ter dinheiro, não né? Adianta só ter a pessoa é tão rica que só tem dinheiro. Só dinheiro. Não adianta. Às vezes a simplicidade também tem o seu valor ali. Com certeza. Então você tá bem, com um relacionamento saudável, com uma pessoa que tá emocionalmente, do seu lado, te apoia. Essa é a verdadeira riqueza. Essa. E se tiver dinheiro também, que bom que vem. Pra desfrutar. Do lado desfrutar. É muito bom. Tá tudo bem assim, você tá nas Maldivas, né? É ótimo. Tá nas Maldivas. O que eu queria... E tem tudo a ver com o que a gente falou agora. O que eu queria encerrar. A sua vida pessoal tá indo de vento em popa, você também cuidou da sua saúde, você já era um doutor de muito sucesso, com uma agenda muito cheia, só que tava aí 16 quilos mais sucesso, pesado. Entendeu? Vou falar para os meus pacientes, eu também sou. Então, você tava 16 quilos mais pesado, enfim, não tava com a resistência que você tem, não tava com a autoestima, que tem tudo a ver com a saúde mental, a inteligência emocional. Agora que tá tudo bem, você, né, quer só melhorar o shape com a musculação, porque a gente sempre quer melhorar, só que na sua parte empreendedora, com a sua vida pessoal estando de vento em popa, qual que é a sua ambição pessoal e profissional aí para os próximos 5 ou 10 anos? Quais são os seus planos? Porque, inclusive, isso faz um destrave para as pessoas que querem ousar e quem talvez está aí nos assistindo e é profissional da área de odonto e ainda não escolheu se quer ir para orto, se quer ir para bucomaxila, enfim, e caiu esse estigma da harmonização facial ouvindo os seus testemunhos. Eu acho que é um pontapé. A pessoa vai conseguir ter essa coragem, essa ousadia ouvindo as suas histórias. E mais ainda, ela vai esperançar ouvindo também como você já chegou ali onde pode parecer o topo para muita gente, que ainda está nos primeiros degraus. Mas qual que é o seu propósito para os próximos 5, 10 anos? Trabalhar menos. Isso, mas com certeza. E tem uma profundidade muito grande nessa simples frase. Assim. O que é trabalhar menos? Por mais que a gente ame o que a gente faça, chega um ponto, a vida tem um ciclo. De tanto fazer algo, você ama o que faz, mas o cansaço vem. Não cansaço de estar fazendo, o cansaço de tempos, de horas, de rotina. Então, assim, mudar os ares e aproveitar o tempo de qualidade é importante. Ou seja, o que eu almejo, você pergunta, o que você almeja agora? 5, 10 anos. Já comi muito sal, agora eu quero comer um pouco do açúcar. Assim. Legal. Ou seja, qual que é a ideia? Cada vez mais ser mais seleto, entrar com a parte do empreendedorismo. Já empreendi, já tive alguns negócios aí e quero voltar com isso. Legal. Ou seja, fazer minhas cirurgias sim mais eletivas, mas ter mais qualidade de vida. Ou seja, saber delegar mais. Foi o que a gente falou. O que é qualidade de vida? Passar mais tempo com a minha mulher, passar mais tempo com a família, planejar talvez filhos, outras coisas da vida. Então, eu sei que o assunto é mais profissional, mas essa parte emocional é importante. Muito. Porque, na verdade, o trabalho, a parte profissional, nada mais é do que para proporcionar conforto para a parte pessoal. Não tem e que não dividir. É o contrário. É assim, o trabalho, você tem que trabalhar para poder viver bem. Isso. E não viver para trabalhar. Exatamente. Então, no começo da vida, a gente trabalha bastante. Para depois você viver bem, foi o que a gente falou. Ou seja, o que eu mais almejo no momento é isso. Então, ali com quase 6 mil pacientes, aliás, passou, tem que ver no sistema, com mais de 6 mil pacientes, 5 mil cirurgias. Quantos anos, doutor? É importante. Você então, tem assim, atualmente? Eu tenho 10 anos de estudo em face. 10 anos? A minha idade eu não anos? divulgo muito. Não, mas 10 anos 10 anos de estar em centro cirúrgico. Em cirurgia, 6, 7 anos. 6, 7 anos. Agora, assim, a gente tem que saber aproveitar. Então, tudo que a gente faz hoje é para te proporcionar conforto amanhã. Então, no momento, eu podia falar assim, o que eu mais almejo? Trabalhar mais. Não, no momento não é. Trabalhar mais, sim, no sentido de estar sempre trabalhando ali, faturamento, etc. Mas numa questão de quantidade de horas, menos. Ou seja, saber delegar. Então, vou estar sempre à frente de tudo. Então, não vou ter tempo de trabalho, vou estar sempre à frente.
conduzindo os outros, liderando. Perfeito. Que é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer muito bem. Então, assim, isso é importante. E é nessa sinergia que a gente precisa caminhar aqui pros finalmente. Sim. É nessa sinergia demais. Que eu digo, nós como Bext estamos aqui para ajudar profissionais como você a estruturar principalmente esse business plan. Né? O que você quer para os 5, 10 anos futuros? Pô, eu quero trabalhar menos. Como você vai fazer para manter e subir seu faturamento trabalhando menos? Nós estamos aqui para ajudar você a entender esse como chegar lá. É empreendendo em qual segmento? É no mesmo segmento que você quer? Sim. Como fazer isso? Porque se você continuar nessa pretensão que você está hoje, você vai continuar fazendo cirurgia, e quando você vai ter essa próxima demanda, né? Quando você vai passar esse bastão para pegar esses alunos que hoje estão fazendo curso com você, vem cá, vem trabalhar comigo. Deixa agora eu te ensinar como fazer e como chegar lá no próximo nível, né? Sim. É renda residual, né? Você tem que começar a não ser só o protagonista do seu faturamento. Criar renda residual. Não é trabalhar menos, é delegar mais. Exatamente. Trabalhar, a gente vai sempre trabalhar porque a gente chama, mas é delegar mais. Tirar um pouquinho do peso. Aquela frase é um ditado africano, se não me engano. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá em grupo. Ótimo. Boa. Rápido, sozinho, pô, você corre uma maratona rapidão ali, em velocidade 6.5, você chega lá. Rapidão, mas você chega cansado, exausto. Sem tempo e qualidade de saúde para cuidar das suas coisas, da sua vida e aproveitar. Se você vai em grupo, vai um pouquinho mais devagar, dá um pouco mais de trabalho, fala com todo mundo, treinar, deixar todo mundo alinhado e bem, uma orquestra ali, mas você chega lá na frente com mais qualidade, com mais estamina, mais energia, qualidade mental, física e comportamental. E sem estar E aí você aproveita a vida. né? Igual no fim de uma maratona. Exatamente. Bora finalizar? Sim, vamos lá. Eu queria mais uma vez te convidar, se você ainda não é inscrito, só passou por aqui por esse vídeo, se inscreve, dá o seu like, segue o @, a gente também colocou aqui, vai colocar aqui embaixo na tela, colocamos no início do vídeo, o @ do Dr. Lopes. Nosso @ é Bext Consultoria, meu Thaís Zaccarelli, Vitor Bertelli. E eu queria, para finalizar, mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador que pela 3ª temporada confia no nosso trabalho, tem tido muitos resultados de leads através dos nossos vídeos. Muito obrigada. E eu vou esclarecer para vocês, explicar sobre o escritório jurídico de consultas jurídicas Thaís de Araújo. Thaís de Araújo é um consultório genérico para as demandas judiciais, cuida de todas as áreas jurídicas que você precisar de um amparo. E também vai aparecer aqui o QR Code para você entrar em contato, fazer ali a sua consulta, para ver se você tem aí uma opinião de direito mais assertiva, às vezes mais econômica, para chegar no resultado do seu processo. Muito obrigada. Reitero aí mais uma vez o patrocínio do nosso escritório jurídico da doutora Thaís de Araújo. Boa. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela participação. Te agradecemos mesmo por todo esse bate-papo. Sim, né? foi riquíssimo. Quero agradecer você que está assistindo, você que assistiu. Curte, compartilha. E até te pedir também, doutor, nós precisamos hoje impulsionar esse conhecimento que você está trazendo aqui para todo o seu público e nosso público também. Então, a ideia é... Eu agradeço você, Claro. Vitor, muito bacana. E acho que o propósito de vocês de vida é muito legal, essa troca. Obrigadão. Foi o que a gente começou nosso papo. A gente está aqui para compartilhar. É isso. Viver é isso, tá? Então, parabéns pelo propósito. Obrigado. Trabalho muito bacana. Vocês deixam a gente muito leve. E isso faz com que o papo flua. Então, muito gostoso. Parabéns. E espero que muitos amigos meus venham aqui também. Com Depois certeza. a gente conversa também para ver o que dá pra fazer de negócio Com aí. certeza. E parabéns. Bom demais. Estou muito feliz. Saio daqui com o coração quente e cérebro malhado. Dos seus 6.000 pacientes, se 2 já vier aqui se inscrever no nosso canal, já tá bom. É isso. O importante é atingir. É isso. Obrigado. Obrigada, viu, gente? doutor. Obrigado, Parabéns pela sua carreira, pela sua história. Nós aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na Bext, nós temos o nosso doutor estranho, o nosso médico com as mãos de milagre. Não ficou nenhuma sequela, doutor? Nenhuma. Já tive muitas, mas agora melhorou, porque com o passar do tempo foi melhorando. Mas, por exemplo, eu não fecho totalmente a mão aqui e alguns dedos não levanta para cá. Mas você se adaptou Mas em eu fazer tinha todos os zero movimentos. movimento. Imagina. E minha mão parou de crescer aos 14 anos, à esquerda. Isso, teoricamente, é bom para cirurgias, a mão menor Pequenininha? ajuda. Essa mão direita é um pouquinho maior que a esquerda. Mas atingiu as duas, mas eu fui evoluindo, fui Tudo resiliente com nisso. E o corpo é adaptativo, né? Então, a evolução antropológica da coisa é adaptar. Então, aquela coisa, a pessoa que nasce sem braço, para ela é normal. Ela ia estranhar se tivesse o braço. Exato. Ou seja, eu me adaptei e Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo. Que lindo, linda E história. vamos caminhando e atingindo cada vez mais pessoas, igual vocês também fazem.
Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um Podbext, o podcast que é a continuação da sua empresa. É uma escola de negócios para você aprender e também ensinar com os seus comentários e talvez ser aí o nosso próximo convidado para contar a sua história aqui com a gente. Muito obrigada por ficar até aqui. Até quarta-feira que vem. Eu sou Thaís Acarelli. Nós terminamos aqui mais um Podbext.